Olá, pois é, estamos de volta e o nosso assunto agora é esse aqui, ó, Educação e Direitos Humanos. Tudo que a gente vai falar aqui está dentro desse parecer, tá? Que é o parecer do Conselho Nacional de Educação, tá? Número 8 de 2012. E aí, lógico que esse assunto aqui é muito importante para você, até porque essa discussão de direitos humanos é uma discussão bastante atual, não só no terreno da educação, mas especificamente no terreno da educação, e é uma discussão que hoje se faz extremamente necessária, porque a gente vê violação de direitos o tempo inteiro, a gente vê perspectivas de segregação, de exclusão, que estão muito presentes na sociedade e que, lógico, estão presentes também na escola. Afinal de contas, a escola faz parte desse mesmo tecido social e, portanto, todas essas influências acabam acontecendo lá também, tá? Então, a gente vai trabalhar o parecer, se você quiser, você pode buscá-lo na internet, imprimir, é muito fácil de achar, e esse parecer vai falar sobre educação e direitos humanos. Olha o que acontece. Depois de todo o parecer, sempre se tem uma resolução. Então, o parecer é a discussão que dá pauta para a resolução, que é aquela que traz as diretrizes curriculares nacionais. Então, a gente vai discutir o parecer e, no final da aula, eu vou mostrando para você algumas dessas questões das diretrizes. Por isso é sempre importante você ter esse material, embora aqui a gente vá trazê-lo praticamente, não na íntegra, inteiro, mas aqueles aspectos que são bem importantes para a gente começar a discutir. É legal que você pegue, que você amplie, para que você conheça um pouquinho mais. Como eu falei, é um assunto bomba, tá? É um assunto do momento, você precisa conhecer bem. Então, vamos lá. Se a gente for falar de direitos humanos, você pode lembrar que, assim, por que isso é tão importante? Porque isso vem sendo falado bastante, né? O mundo já passou por vários momentos, por vários processos, e essa discussão de valorizar a vida, de valorizar o humano nas suas possibilidades, então ela vem tomando forma há algum tempo, né? Então, os direitos humanos, eles são sempre frutos da luta pelo reconhecimento, pela realização e pela universalização da dignidade humana. Então, a gente vai tentar sempre, na perspectiva dos direitos humanos, reconhecer e realizar essa ideia da universalização da dignidade humana. E isso aqui é um debate extremamente difícil. Por quê? Porque a gente pode entender que, dentro desse mundo enorme que a gente vive, a perspectiva daquilo que é considerado digno para a humanidade pode diferir de lugar para lugar, porque existem aí uns vieses que são vieses da própria cultura. Então, a gente pode, por exemplo, começar a discutir a perspectiva dos direitos humanos e achar que aquilo que foi acordado é muito interessante, mas pode ser que a gente esteja achando isso interessante pelo nosso ponto de vista, pela nossa experiência cultural, pela nossa experiência social. O que não significa que em outros espaços, que em outras culturas, seja aceito dessa forma. Então, é sempre um debate difícil, se a gente estiver falando de um debate internacional, de perspectivas mais globalizadoras, é sempre difícil. Se a gente olha para a nossa situação, aqui vamos pensar em Brasil, o Brasil é um país muito grande também, com diferentes localizações, diferentes locais com diferentes possibilidades culturais. Da mesma forma, aquilo que a gente pode considerar como dignidade humana pode ter interpretações diferentes. Então, é sempre difícil você discutir esse assunto, mas também é extremamente necessário. Então, histórica e socialmente construídos, esses direitos dizem respeito a um processo em constante elaboração. Se eu estou dizendo que é histórico e socialmente construído, a gente sabe que o tempo histórico muda, a sociedade muda, as práticas culturais mudam, e por essa razão tem que ter constante elaboração. É como se fosse uma atualização de tudo aquilo que já foi pensado. Ampliando o reconhecimento de direitos face às transformações ocorridas nos diferentes contextos sociais, diferentes contextos históricos, diferentes contextos políticos. Então, é o que eu estou falando, a gente olha para essa questão dos direitos humanos entendendo que ele precisa ser ressignificado, discutido, ampliado bastante, tá? Para a gente poder entender, então, e chegar a algum denominador comum. E olha o que é interessante para a gente pensar. A educação, ela é um direito humano. Se a gente for pegar a Declaração de Direitos Humanos, vocês vão ver lá quais são essa declaração feita pela ONU, tá?
quais são esses direitos humanos. O Brasil é um dos países signatários, ou seja, que assina esse documento, e, portanto, essas questões têm que fazer parte da política brasileira, porque ele é um signatário, e dentro desse espírito dos direitos humanos, a gente tem a educação. Então, olha só, a educação vem sendo entendida como uma das mediações fundamentais, tanto para o acesso ao legado histórico dos direitos humanos, quanto para a compreensão de que a cultura dos direitos humanos é um dos alicerces para a mudança social. Então, a gente vê, dentro deste cenário, que a educação tem esse papel, que é um papel duplo. O primeiro deles é fazer essa mediação para que as pessoas conheçam os direitos humanos, vivenciem, experimentem os direitos humanos. Além disso, a educação ela é essa parte fundamental do próprio conceito dos direitos humanos. Então, não só ela como ela tem que mediar. É sempre um duplo papel. É muito difícil. A escola, ela tem as implicações que a gente tem na sociedade, que acontecem na escola. Não podemos esquecer que nós, os professores, também temos as nossas implicações. Então, você veja, é um universo composto por muitas pessoas, com pensamentos diversos, com posturas diversas, e a gente precisa trabalhar para encontrar um ponto em comum que esteja de acordo com essa questão dos direitos humanos. A gente sabe que a nossa sociedade é bastante contraditória mesmo, né? E é marcada por profundas diferenças. Então, a gente tem graves violações de direitos. Essas graves violações, elas estão presentes cotidianamente, e a gente precisa reconhecer que elas existem se a gente pretende transformar e valorizar a questão dos direitos humanos, né? Então, a gente tem as ideias de exclusão social, exclusão econômica, política e exclusão cultural, que promovem sempre a pobreza, a desigualdade, discriminações, os autoritarismos, as múltiplas formas de violência contra a pessoa humana. Lembra que quando a gente fala de violência, a gente não está falando exclusivamente da violência física. Ela é uma violência que realmente marca, mas marca tanto quanto a violência que acontece via os processos simbólicos. Por exemplo, os processos de exclusão, os processos de negligência, os processos de autoritarismo, que também marcam a pessoa da mesma forma nessa perspectiva violenta, tá? Então, essas contradições também estão presentes na escola. Você vai dizer que na escola não há exclusão? Claro que há exclusão na escola. Por mais que a gente, às vezes, já esteja no caminho de combater a exclusão está presente. Existem muitas discriminações no cenário educativo, porque elas são representativas de discriminações que acontecem no bojo da sociedade inteira. Então, a gente precisa entender que essas questões estão presentes nas escolas, estão presentes nos outros espaços educativos também, né? E está presente em qualquer nível, em qualquer modalidade, seja na educação básica, seja na educação superior, elas estão aí presentes. E elas precisam ser reconhecidas. Eu só posso transformar aquilo que a gente reconhece. Então, o primeiro passo para a gente trabalhar com a ideia de educação em direitos humanos é reconhecer que dentro do nosso espaço nem todos os direitos humanos estão sendo de fato preservados ou estão sendo de fato garantidos para que a gente possa pensar em transformação. Então, pensa que cabe aos sistemas de ensino, aos gestores, aos professores, a todos os profissionais da educação, em todos os níveis e modalidades, envidar esforços para reverter essa situação construída historicamente. E é lógico que é historicamente, né? Toda a ideia dos preconceitos é uma ideia construída historicamente, culturalmente. Os preconceitos vão sendo formatados. As ideias que a gente tem, nós somos sujeitos da cultura, nós somos sujeitos sociais e que acabamos por propagar e por criar também novas culturas. E essa é a nossa chance, porque já que a gente pode criar novas culturas, está nas nossas mãos a possibilidade de transformar. Tá? E aí a gente tem um compromisso com essa realização dos direitos humanos. E tem mais, tá, gente? A educação em direitos humanos se destina a formar crianças, jovens e adultos para participar ativamente da vida democrática e também exercitar seus direitos e responsabilidades na sociedade, respeitando e promovendo os direitos das demais pessoas. É uma educação integral que visa o respeito mútuo pelo outro e pelas diferentes culturas e tradições. Então, a gente está falando de um cidadão que tem uma participação na cidade, da democratização, nos processos sociais, mas que
tem que exercitar esses seus direitos e responsabilidades, respeitando também o direito dos outros. É muito comum a gente ouvir falar, né, mas é meu direito, eu tenho direito. Perfeito, você tem os seus direitos. Mas em que medida você respeita o direito dos outros? É como se a gente estivesse falando, por exemplo, essas questões da corrupção. A gente tem um governo terrivelmente corrupto, todos nós sabemos disso, né? Mas está lá a gente criticando, mas as nossas ações, muitas vezes, também não vão na mesma direção. Então, se a gente está falando de direito, o direito não pode ser para um e não pode ser para outro. O direito tem que ser igual para todos. Os direitos humanos não admitem que eu faça qualquer diferenciação entre as pessoas, seja por qualquer característica que seja. E, portanto, é aquela coisa, se eu quero para mim, eu tenho que querer para o outro. Se pode para mim, pode para o outro. Se não pode para mim, não pode para ninguém. Tá? Essa é a ideia. Então, todas as pessoas, independente do seu sexo, origem nacional, étnico-racial, suas condições econômicas, sociais, culturais, escolhas de credo, orientação sexual, identidade de gênero, faixa etária, pessoas com deficiência, com altas habilidades, com superdotação, transtornos globais de desenvolvimento, todas essas pessoas têm a possibilidade de usufruírem de uma educação não discriminatória e também democrática. São todas. Veja que essa questão dos direitos humanos abre um leque para a imensa diversidade que está presente hoje na escola, que dá conta dessa mesma diversidade que está presente na sociedade, né? Então, se a gente quiser pensar em cada uma dessas questões, origem nacional. Hoje, no Brasil, dependendo do lugar onde você mora, você tem muitos imigrantes, muitos. Você tem muitos angolanos, tem haitianos, você tem chilenos, você tem bolivianos, você tem venezuelanos, então você tem muitos imigrantes chineses, né? São as principais populações. Não que não tenha também de outras, tá, gente? Então a gente não pode fazer nenhum tipo de discriminação pela perspectiva dos direitos humanos, por essa perspectiva da nacionalidade, pela perspectiva étnica e racial, ou seja, o grupo étnico que ele participa, ou a raça que ele tem. É muito ruim falar de raça, eu sei, mas na realidade eu estou falando na perspectiva de uma legislação, não estou dando a minha opinião, tá? Eu estou dizendo que pela legislação a gente fala dessa questão étnica racial e entende que há raças, tá? Então é uma classificação bastante contestada, mas de fato é aquela que está em pauta ainda hoje, a gente precisa falar. Pobre ou rico, a gente tem que pensar que quando a gente fala de direitos humanos é para todo mundo, porque a gente pode pensar, não, direitos humanos é só para a gente. Não, é para todo mundo. Mas o menino tem uma deficiência. Direitos humanos, ele tem direito, e se a educação é um direito humano, ele tem direito à educação. Mas ele fala outra língua, mas a educação é um direito humano. Se ele está aqui no Brasil, ele tem direito à educação. E assim por diante, tá? Então, é bem complexo da gente falar. Então, essa concepção de educação e direitos humanos, ela é refletida na própria noção de educação que está expressa na Constituição Federal de 88 e também na LDB. Tá? Então, está tudo muito articulado. Toda a questão da educação e direitos humanos está articulada com a Constituição Federal e com a nossa LDB. Então, é uma educação que se comprometa com a superação do racismo, e a gente tem racismo, sim, não adianta negar, e o primeiro passo, como eu falei, é verdade, vou assumir, vou reconhecer para poder transformar. Então, assim, superação do racismo, superação do sexismo, a gente tem muito sexismo aqui, tá? Então, se você for fazer comparações, por exemplo, de salários, muitas vezes, em muitos lugares, em vários postos de trabalho, os homens têm um salário superior à mulher, que ocupa a mesma função, que tem a mesma formação, às vezes até maior. Então, a gente ainda tem essas questões de sexismo. Homofobia. Gente, como a gente tem homofobia ainda, né? As escolas, às vezes, são redutos homofóbicos e não podem ser. A gente não tem controle sobre a ideologia do outro, a gente não tem controle sobre como ele vive a vida sexual dele, a gente não tem nenhum controle sobre o que ele sente e como ele se entende, mas a gente não pode permitir que a homofobia esteja presente, tá? Outras formas de discriminação correlatas que promovam a cultura da paz e se posicione contra toda e qualquer forma de violência. Então, direitos humanos, cultura da paz, violência, nem pensar. Essa é essa a proposta.
Então, a gente tem um contexto histórico dos direitos humanos, da educação em direitos humanos. Então, a gente pode pensar que a política dos direitos humanos, ela pretende fazer cumprir algumas coisas e, por isso, a gente precisa saber quais são para poder colocar em prática, né? Os direitos humanos que estão preconizados e trabalhar pela sua universalização. Então, a gente tem lá uma declaração de direitos humanos, então, aqueles direitos estão preconizados, a gente tem que trabalhar pela universalização daqueles direitos. E, além disso, os princípios da contemporaneidade, da solidariedade, da singularidade, da coletividade, da igualdade e da liberdade. Então, quando a gente fala do mundo contemporâneo, que são esses princípios da contemporaneidade, a gente está falando, o mundo de hoje, a gente precisa trabalhar a questão da solidariedade, da singularidade. A singularidade significa todos nós somos diferentes, nós temos inúmeras diferenças. Na realidade, a nossa igualdade se dá justamente porque todos nós somos diferentes. Isso nos torna iguais, mas só isso. Não existem duas pessoas iguais. Então, a gente tem que valorizar essa questão da singularidade. Mas, ao mesmo tempo, esse indivíduo que é singular está dentro de uma coletividade. E essa coletividade precisa também ser trabalhada. Da igualdade e da liberdade. Igualdade de direitos, podemos falar. Igualdade de direitos. E liberdade de escolha, liberdade de opções, liberdade mesmo, que o sujeito não seja determinado por alguma regra que seja universal, mas que esteja sempre dentro dessa perspectiva dos direitos humanos. Bom, existem alguns marcos históricos que assinalam essa institucionalização de direitos, porque quando a gente fala de pensar numa educação em direitos humanos, quando a gente trabalha um documento falando sobre isso, a gente está trabalhando essa perspectiva de institucionalização. Então, esses documentos começam, olha, no Bill of Rights das Revoluções Inglesas. Então, lá nas Revoluções Inglesas, em 1640, 1688 até 1689, além disso, a Declaração de Virgínia, de 1776, Virgínia dos Estados Unidos, tá, gente? No processo de independência das 13 colônias frente à sua metrópole inglesa, do qual surgiram os Estados Unidos como nação. A Declaração do Homem e do Cidadão, que é uma declaração de 1791, no âmbito da Revolução Francesa. E o que a gente tem como marca nesses três documentos? Direitos civis e políticos sintetizados nesses princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, né? Liberté, égalité, isso é um lema, inclusive, francês, né? Porque a gente está vendo que aqui o que deu o maior impulso para essa questão desses três princípios foi justamente essa declaração do homem cidadão. Então, a gente trabalha com esses princípios de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Do século XIX até a primeira metade do século XX, surgem novos conflitos, e conflitos no âmbito internacional. E esses conflitos foi que justamente favoreceram que a gente discutisse mais, ampliasse mais essa cultura de direitos para vários países, tanto os países europeus quanto latino-americanos, também que se estendesse isso para outros grupos sociais. Essa ideia da guerra, a guerra é sempre muito nefasta, mas ela eclode discussões, ela eclode possibilidades de lutas por direitos. Todo momento de crise é isso, o momento de crise ele permite uma transformação. O momento de crise exige, de fato, uma transformação para que você saia daquela situação em que você está, né? No século XX, a gente tem, então, grandes atrocidades da Primeira Guerra Mundial e depois também na Segunda Guerra, né? Então, vocês vão lembrar das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, na primeira, né? Genocídio humano que aconteceu na segunda, né? E isso foi abalando muito essa crítica internacional. Então, também começaram vários processos de descolonizadores de países asiáticos e africanos, mais ou menos nos anos de 1940 a 1970, que foram gerando guerras localizadas, né? Então, olha só, o mundo em guerra. Século XX foi marcado por um mundo de muitas guerras e muitos conflitos, né? Além das guerras e dos demais conflitos, esse momento também trouxe para a agenda internacional a questão do desenvolvimento dos países do chamado Terceiro Mundo. Nós, por exemplo, né? Países do Terceiro Mundo. Então, o que acontece? Tantos conflitos impulsionaram a criação, em 1945, da ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Quando elas foram criadas como um organismo regulador da ordem internacional. Então, lá, um órgão ligado às questões internacionais, do relacionamento entre os países, muito preocupado nessa perspectiva de manter a paz. E aí,
Uma das primeiras coisas elaboradas pela ONU, em 1948, foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que firmou a concepção contemporânea de direitos humanos, ancorada no tripé. Olha o tripé dos direitos humanos da Declaração: universalidade, indivisibilidade e interdependência. Os direitos são universais para todos. Os direitos não podem ser divididos, não podem ser parcelados. Há uma indivisibilidade nessa perspectiva e uma interdependência, porque um direito está sempre associado ao outro. Se você quebra um direito, você está quebrando o outro, porque existe uma interdependência. É lógico que a gente está falando de um documento de 1948, mas que se a gente for colocar na pauta do dia aqui no Brasil e for checar se os direitos humanos estão sendo de fato observados, a gente vai ver que a gente está longe ainda de alcançar um patamar pelo menos satisfatório nesse sentido, quando a gente olha para o Brasil inteiro. De novo, é importante que a gente entenda que não dá para a gente olhar aqui para o nosso lugar, para a nossa cidade, porque de repente vai ver que a tua cidade tem algum lugar assim, na minha aqui é caótico, na sua eu não sei, mas a gente precisa sempre olhar e ter esse olhar mais ampliado, porque quando a gente fala de educação e direitos humanos, a gente está falando das diferentes realidades brasileiras que precisam ser assumidas, contextualizadas, para que a gente possa pensar, então, nessas transformações. Então, a gente sabe que essa declaração universal dos direitos humanos, ela está baseada nesse tripé e você tem que lembrar, tá? Eu coloquei em vermelho para você não esquecer. Lembra que o primeiro é a universalidade, é para todo mundo. Lembra que também tem a questão da indivisibilidade e da interdependência, ou seja, as coisas estão se relacionando. Então, no Brasil, embora o Brasil também estivesse vivenciando uma experiência da ditadura militar, e a ditadura militar aqui, ela com certeza é uma marca da quebra de direitos, há um desrespeito total aos direitos humanos na experiência brasileira de ditadura militar, tá? Mesmo assim, o Brasil, nas nossas contradições, vivendo um período de ditadura, ele se torna um signatário, em 1966, a plena ditadura aqui no Brasil, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais. Então, ele se torna signatário, ele assina esses documentos. E no momento que ele assina esses documentos, ele se compromete na execução daquilo que está posto. Então, apesar da assinatura de tais documentos, o tema dos direitos humanos no Brasil ganhou maior evidência em agendas públicas ou ações populares a partir das lutas e movimentos de oposição ao regime ditatorial. Então, na realidade, ele assinou, mas efetivamente não houve nenhuma ação por parte do governo, mas sim por parte dos movimentos sociais que começaram a questionar e a levantar a bandeira dos direitos. Na contemporaneidade, ou seja, quando a gente fala desse tempo mais recente de hoje, novos desafios e novas lutas continuam sendo postos na agenda de debates e ações dos grupos envolvidos com a defesa da promoção dos direitos humanos. Cada vez os desafios aumentam mais, né? A gente achava que, pensa, em 1946, a gente poderia estar hoje num patamar, né, muito próximo de alcançar, de universalizar os direitos. Mas, na realidade, o que a gente está vivendo é que cada vez mais desafios se colocam à nossa frente para que sejam resolvidos. Então, é importante lembrar as implicações do fenômeno, por exemplo, da globalização, tanto no estabelecimento de um idioma universal de direitos humanos, buscando a sua promoção nos diversos países ou contextos nacionais, quanto paradoxalmente nas violações de tais direitos. Então a gente pensa, globalização, então vai chegar a tudo. A globalização, gente, é algo bastante complexo, porque ao mesmo tempo que ela traz essa possibilidade de uma universalização, ela acaba por trazer muitas questões de violação de direitos, porque vem um idioma que é prioritário e que muitas vezes sabota ou deixa em segundo plano aquilo que é da própria cultura. Lembra que a gente começou essa aula falando da dificuldade da gente entender essa questão dos direitos humanos, porque a gente tem uma perspectiva cultural que é muito forte e que precisa passar por processos de negociação e que, por isso, passa sempre por processos de transformação. Então, isso é um problema que a gente vivencia hoje. Se a gente estiver falando agora dos direitos humanos, da educação em direitos humanos no Brasil, porque direitos humanos está lá a declaração, educação em direitos humanos é como é que a gente vai colocar isso em prática na perspectiva educacional aqui nas terrinhas tupiniquins, né? Então, o tema dos direitos humanos, ele ganha força a partir do processo de redemocratização
redemocratização, ocorrido nos anos 80, lembra? Redemocratização, a gente saindo da ditadura, começa o processo da Constituinte, vamos discutir os rumos desse país de uma perspectiva bastante crítica e democrática, né? Então, os movimentos sociais, diferentes setores da sociedade civil estiveram presentes, tá? Todos esses movimentos se opuseram a um regime ditatorial, ou seja, esse regime ditatorial que aqui no Brasil ficou de 64 até 85, do tipo militar, que por suas deliberadas práticas repressivas se configurou como um dos períodos mais violadores dos direitos humanos. Eu fico muito assustada quando vejo pessoas defendendo aí a volta da ditadura, né? Podem me malhar, mas eu sou totalmente contra. Porque é um período, uma prática onde os direitos humanos são completamente esquecidos. Há um agravo muito grande aos direitos. E, portanto, esse período da nossa história foi um período onde os direitos humanos não foram, de fato, respeitados. E, na realidade, foram violados, intencionalmente violados. Então, você tem vários casos. É assustador quando você vê pessoas defendendo a volta desse regime aqui para a gente. Possivelmente estão precisando estudar um pouquinho mais de direitos humanos, né? Ou de história, quem sabe. Com a retomada da democracia e a promulgação da Constituição Federal de 88, se criou, então, um marco jurídico para a elaboração de propostas educacionais que fossem, então, pautadas nos direitos humanos e que foram surgidas a partir da década de 1990. Esquece esse 5 aqui, tá? É nesse contexto que surgem as primeiras versões de um programa, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos, tá? Então, PNDH, se essas letrinhas estiverem na tua prova, tu já sabe o que é. Programa Nacional de Direitos Humanos, que foram produzidas entre os anos de 96 e os anos de 2002. Olha, vamos contextualizar. 96 foi o ano da promulgação da LDB. Então, entre 96, ou seja, a partir dessa ideia da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, até 2002, olha quanto tempo foram elaboradas as primeiras versões desse Programa Nacional de Direitos Humanos. Só a partir de 2003 é que a educação em direitos humanos ganha, de fato, um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Então, PNEDH, Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que foi revisto em 2006, aprofundando as questões do Programa Nacional de Direitos Humanos. Lembra que a gente falou do PNDH, PNEDH. Então, você tinha um Programa Nacional de Direitos Humanos e aí você tem, voltado para as questões educativas, um Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos, tá? Então, esse Programa Nacional de Direitos Humanos foi incorporando aspectos dos principais documentos internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Então, o Brasil é signatário, todos esses programas começaram a incorporar o que diziam esses programas dos quais o Brasil era o signatário, né? Então, esse plano se configura como uma política educacional do Estado voltada para 5 áreas. Olha as 5 áreas. Educação básica. Se está voltada para a educação básica, a gente já sabe que está envolvendo a criança desde lá a educação infantil, né, creche, até o ensino médio, toda a educação básica. Educação superior. Então, toda a educação superior, seja nos cursos de graduação, seja nos de pós-graduação, seja nas extensões universitárias, também fazem parte. Educação não formal, ou seja, aquela educação que não acontece no espaço escolar, mas que acontece em comunidades, em igrejas, por exemplo, em acampamentos, assentamentos, esse tipo de educação não formal. Mídia e formação de profissionais de sistemas de segurança e justiça. Além dessa perspectiva educacional, tem que se pensar também na questão da justiça e na questão da segurança. Direitos humanos, né, gente? É muito complicado, e esse é um debate que eu vou apenas sinalizar, tá? Para que você preste atenção, que isso pode estar na questão da tua prova. Mas hoje se discute muito essa questão dos direitos humanos, e você tem aquela proposição assim, defender o bandido, bandido tem que morrer. Olha só, preste atenção no que eu vou dizer. Na perspectiva dos direitos humanos, lembra, os direitos humanos são universais, são para todos, inclusive para o ladrão, seja lá para quem, como para mim, para você. É polêmico?
mas é direito humano. Então, presta atenção, porque a prova do concurso a gente não faz com a nossa opinião, a gente faz com a teoria. Então, cuidado para você não se deixar levar pelo calor da emoção, mas sim responder de acordo com o que a teoria diz. Lembra que a gente falou da questão da universalidade? Quando eu falei para vocês dos 3 princípios, e aí falei da universalidade como primeiro, que é para todo mundo mesmo. Então, a gente precisa ter atenção quando a gente fala isso. É por isso que todos os sistemas de segurança, de justiça, esses profissionais precisam estar de acordo com, precisam conhecer a questão dos direitos humanos para que não sejam agentes de violação desses direitos. Lembra que esses direitos são uma política assinada pelo Brasil, escolhida. E não é só o Brasil não, tá? São muitos países envolvidos nesse mesmo sentido, mas que precisam de ações efetivas para que possam colocar, então, tudo isso em prática. Então, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, lembra? Ele vai definir a educação em direitos humanos como um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões. A gente já vai ver essas dimensões, tá? Mas pensa, a gente está falando de processo sistemático. Então, olha, não é uma coisa esporádica, tem uma sistematização, uma continuidade nesse processo que tem várias dimensões, porque a gente está falando de um sujeito de direitos. Sujeito de direitos, gente, nós somos sujeitos de direitos, também somos de deveres. Um sujeito de deveres está implicado na perspectiva, do sujeito de direitos, desculpa, está implicado nessa perspectiva de deveres. E, portanto, a gente precisa chamar a atenção dessas questões e entender o papel que a educação tem na formação desse sujeito de direitos. E aí, quando ele fala das dimensões, aqui estão as dimensões, ó. A apreensão de conhecimentos historicamente construído sobre direitos humanos e a sua relação com os contextos internacionais. Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site Lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo, nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.